Você já se sentiu que precisava cuidar de todo mundo e acabou esquecendo de si mesma? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo em 2020 e eu quero te contar um pouquinho sobre a minha história com burnout. No começo daquele ano eu estava animada, eu recém tinha alugado uma sala em novembro, né, no final do ano passado, e tinha começado uma nova formação em terapia MDR, onde eu estava super ansiosa para começar a trabalhar com os meus pacientes de forma presencial, já que eu vinha atendendo online já desde 2018. Mas aí veio a pandemia. Saí de férias em março, dia 5 de março, e quando eu voltei dia 15, eu voltei já para um cenário de lockdown, onde eu fui no consultório apenas para pegar os meus prontuários e os meus materiais pessoais para começar a trabalhar de casa. Como eu já atendi online, meu trabalho acabou continuando, ele não mudou muito, porém, aumentou o volume consideravelmente. Eu recebia muito mais indicações, principalmente de mulheres, mães exaustas, que precisavam dar conta de um novo contexto, de um novo cenário e precisavam de ajuda. Minha filha estava com 3 anos na época e ela saiu da escola. Meu marido, ele passou a trabalhar de casa também, e a gente morava num apartamento de 2 quartos, pequeno, pra dar conta, né, de todo mundo ali dentro, 24 horas. De repente, eu me vi atendendo 35, 40 pessoas por semana, cuidando da casa, da minha filha, tentando dar conta de tudo. O mais difícil que eu percebi, assim, era a sensação constante de não estar dando conta de nada. E mesmo assim eu dizia pra mim mesma: calma, tu precisa, tu não pode parar, tem gente que precisa de ti, tem pessoas piores, tem pessoas que estão numa situação muito mais difícil e tu precisa estar bem pra ficar com elas. Só que meu corpo não mente por muito tempo, né? Acho que nem o meu nem o seu. E em 2021 tudo começou a desmoronar. Primeiro eu quebrei um dente, depois eu fiz uma cirurgia, né? Precisei tirar um siso. E isso, com agravamento dos meus sintomas de estresse, mais umas medicações que eu acabei tomando, eu tive um rompimento hemorrágico do adenoma no fígado e eu fui parar no hospital. No meio daquele caos de pandemia, sozinha, eu me dei conta de que o meu corpo e minha mente estavam praticamente em colapso. Eu estava esgotada, eu chorava muito, estava muito irritada, completamente sem paciência, mas ainda assim eu continuava me dizendo que eu não podia parar, que eu não podia perder tempo e que eu precisava sim cuidar dos outros. Você já se sentiu assim também? Quando eu olho para agora, né, quando eu olho de hoje para a Letícia do passado, eu vejo que essa crença de eu tenho que cuidar dos outros, ela me manteve presa nisso por muito tempo, não só nessa época da pandemia, mas durante a minha vida por um longo anos, né? Porque essa crença, né, ela nos pega, principalmente esse lugar de cuidadora, que a gente é importante para os outros. Pode parecer até um pouco, né, de arrogância, autossuficiência, mas esse lugar ele pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Pra mim, a virada aconteceu numa madrugada em que eu acordei numa noite em que eu me senti engasgada, como se eu estivesse sufocando, e eu entendi que alguma coisa precisava mudar, ou senão eu ia sufocar mesmo, de fato. E meu primeiro passo foi não aceitar mais novos pacientes, o que levou um bom tempo. Até 2023, aí, para quem me acompanha nas redes sociais, percebeu que eu fiquei com a agenda fechada, eu fiquei tentando achar outros modelos de negócio, eu fiquei encontrando outras formas, né, de estar conectada comigo, e uma delas foi a escrita. Foi quando eu escrevi o livro Sem Mariana, que foi lançado em fevereiro de 2021. Ele nasceu dessa fase e nesse grito de socorro, né? Que assim como eu, foi meu jeito, né, de transcrever nas palavras a história de mulheres sobrecarregadas, de mulheres frustradas, que a pandemia destruiu talvez os sonhos de muitas, né? Que talvez elas estivessem querendo tanto buscar um novo lugar no mundo após anos de maternidade, dedicação exclusiva, né? Se reconectar com o trabalho, mas aí a pandemia veio e acabou virando a nossa vida de cabeça para baixo. Mas eu digo que assim, escrever o livro Sem Mariana foi importante porque eu pude falar com essa dor que eu sentia e das mulheres que eu atendia, né? Muitas mulheres profissionais da saúde, inclusive hoje meu público acaba sendo sempre maior, né? De profissionais da saúde me buscando por diversas queixas diferentes. E se eu pudesse dar um recado para Letícia de 2020, eu dizia: pelo amor de Deus, criatura, nunca mais atenda 40 pacientes por semana. O teu limite é de 20 a 25. Você precisa sim de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. E para tu poder ajudar os outros, você também tem que estar bem, também tem que estar inteira. E eu acho que a maior mensagem que a gente pode tirar disso tudo é que a máscara de oxigênio, aquela que cai do avião, ela tem que ser colocada na gente, porque se eu não consigo respirar, eu não vou conseguir ajudar os outros também a respirar. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para outras mulheres da saúde, né, que trabalham aí com saúde, que são cuidadoras, que vivem isso, seria essa: vocês precisam estar inteiras para cuidar dos outros. Não é egoísmo se cuidar, é responsabilidade emocional com a gente e com o outro, e só quem tá bem pode realmente oferecer um cuidado de qualidade, com presença e com verdade para aqueles que estão ao seu redor. E burnout não é uma brincadeira, não é um mimimi e não é fraqueza. É algo que acontece, tem cada vez mais acometido pessoas, e eu tenho buscado muito estudar sobre essa questão do estresse crônico e o que ele impacta na nossa vida. E eu acho que esse daqui vai ser o nosso espaço de conversar sobre isso. Sobre mulheres que estão cansadas, mulheres que se colocam no lugar de cuidadoras. E eu peguei para mim, depois de muito pensar, de muito refletir, esse lugar
de que eu cuido, de quem cuida. Então vamos se cuidar para que a gente possa estar bem, pra gente entregar o nosso melhor para quem precisa da gente, certo? Então, vem comigo, compartilha esse perfil com outras pessoas que também precisam se cuidar para poder dar o seu melhor pro outro. Um grande beijo e até mais.